qual foi a reação de Nossa Senhora ao conceber Jesus Cristo no seu ventre. Aprendamos com a Virgem Maria a como servir bem na Santa Madre Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro, Julião e Mar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui, nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Eu peço aí, no início da nossa reflexão do dia, o seu joinha, meu irmão, o seu joinha, minha irmã. Isso ajuda muito com que o canal cresça mais, com que o YouTube recomende mais os nossos vídeos, as nossas orações e reflexões para outras pessoas. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Tem alguma intenção, algum pedido de oração? Deixe aí nos comentários para que nós rezemos por você e também pela sua intenção, tá certo? Estamos na série do Flores da Eucaristia. A nossa reflexão do dia é sempre conduzida, direcionada por São Pedro Julião Eymar, o grande apóstolo da Eucaristia. Ele é o nosso diretor espiritual que nos ajuda na nossa caminhada rumo à presença de Deus. A nossa caminhada de fé que nos faz aproximarmos-nos mais de nosso Senhor, estarmos mais juntos, estarmos em comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui no dia 24 de outubro, em que São Pedro Julião vai nos ensinar a como nos preparar no coração e também no exterior para as nossas adorações, para a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. São Pedro Julião começa dizendo o seguinte: Nosso Senhor baixa do céu à terra para se dar ao homem, com suas graças e com seu amor, mas quer dever ao homem a habitação, o altar e os ornamentos de seu culto. Bom, irmãos, nós já refletimos algumas vezes, tanto na oração da manhã, no nosso Ângelus, quanto aqui no Flores da Eucaristia, sobre o mistério da encarnação. Sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne ali no seio, no ventre da Virgem Maria, e aí, sendo concebido, sendo gerado e sendo trazido ao mundo, habitou entre os homens, viveu como homem, igual ao homem em tudo, exceto no pecado, se esvaziando de sua glória, se esvaziando, não se apegando ao seu ser divino para estar conosco. Então isso nós já sabemos, isso nós já entendemos, mas São Pedro Julião nos lembra duas coisas: que Jesus Cristo veio até nós para dar a cada um de nós as suas graças, os seus favores e também o seu amor. A proposta do Evangelho, a proposta de nós sermos de fato cristãos, de sermos católicos, é de que vivamos o amor, de que vivamos Jesus Cristo, de que estejamos intimamente ligados a nosso Senhor, para que assim o céu, alcançado pelo mesmo Cristo na cruz, se torne uma realidade para nós. O Senhor já nos deu a salvação, mas nós precisamos tomar posse, nós precisamos caminhar ao lado de nosso Senhor para que de fato adentremos neste céu. E Jesus Cristo veio à terra para nos salvar. Jesus Cristo veio à terra para nos dar essa salvação, para nos dar o seu amor. E é necessário que esta verdade, que esse mistério seja sempre recordado e meditado por nós, porque é uma maravilha imensa. Nós não temos a devida noção, nós não temos a dimensão deste mistério, que é a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus que se fez como homem, que se fez homem, um Deus que se igualou às criaturas, claro, exceto no pecado. Um Deus que veio até nós, um Deus que se rebaixou, irmãos. É um mistério muito grande, é uma maravilha que nós não conseguimos mensurar, que nós não conseguimos ter a dimensão. Só que nós podemos aprender, sobretudo com a Virgem Maria, com Nossa Senhora, como nos portar diante deste mistério.
Diante desta graça que é a encarnação, que é nosso Deus vindo até nós, o que Nossa Senhora fez? Como que Nossa Senhora reagiu ao mistério da encarnação? Qual que foi a reação de Nossa Senhora? Bom, primeiro foi a graça do serviço. Nossa Senhora, já tendo Jesus em seu ventre, foi até Santa Isabel. Nossa Senhora não pensou em si mesma. Nossa Senhora não se preocupou com o seu estado agora de gestante, com a sua gravidez, e foi acudir a sua prima, aquela que já era bem mais velha. Então Nossa Senhora se colocou ao serviço, mas antes mesmo do serviço, Nossa Senhora não pensou em si. Nossa Senhora se esvaziou também. Nossa Senhora imitou a seu Filho Jesus Cristo, que esvaziou de sua glória. Nossa Senhora se esvazia de si e se preocupa com o outro. Mais do que isso, a Santíssima Virgem Maria leva Jesus. Leva Jesus à casa de Isabel, leva Jesus à casa de Zacarias, leva Jesus até João Batista. Tanto que quando Nossa Senhora chega à casa de Isabel, João Batista se agita no ventre de Santa Isabel, não é verdade? Então nós podemos imitar Nossa Senhora ao recebermos Jesus Cristo. E aí, quando sempre meditarmos no mistério da encarnação, lembremos-nos de que nós temos a missão de servir. Nós temos a incumbência de imitarmos a Jesus Cristo que se esvaziou, e aí não devemos pensar em nós mesmos, não devemos pensar nas nossas vantagens, nos nossos prazeres, e sim servirmos o outro por Jesus Cristo. E como nós vimos na meditação de ontem, quando nós recebemos Jesus em nosso peito, quando nós comungamos Jesus sacramentado, devemos também levar esse Jesus àqueles que nós nos encontrarmos. E como faremos isso? Não expulsando Jesus do nosso interior com o nosso pecado. O simples fato, amado, de nós lutarmos contra o pecado, o simples fato de nós desejarmos manter a presença de Jesus viva dentro de nós, já é um testemunho para aqueles que nos encontrarem. É a ação de Deus, é a ação da graça, é a ação da presença de Jesus dentro de nós que nos faz verdadeiros testemunhas para aqueles que vivem conosco. Não é nem tanto a nossa vontade, não é nem tanto o nosso esforço, mas sim a nossa aceitação, sim a nossa vontade de ter Jesus Cristo em nós e de fazer com que Ele permaneça em nós, fugindo do pecado, agarrando a graça de nosso Senhor que vive em nós, para assim continuarmos caminhando no bem. Então Nossa Senhora nos ensina no nosso pós-comunhão, Nossa Senhora nos ensina como agir como cristãos, Nossa Senhora nos ensina a sermos de fato igreja, a sermos católicos. Agora, não só isso, Nossa Senhora, já tendo Jesus em seu ventre, também cantou o Magnífica. Nossa Senhora, vivendo essa realidade de ter Jesus dentro de si, reconheceu as maravilhas de Deus. É o que nós vimos na oração da manhã de hoje. O Senhor fez em mim maravilhas. Nossa Senhora teve essa consciência, Nossa Senhora teve um sentido de gratidão, um espírito de gratidão, um espírito de louvor. Então nós também devemos nos afeiçoar à ação de graças. Nós devemos também nos empenhar no louvor a nosso Senhor, em sempre reconhecer que o Senhor fez em nós maravilhas. O Senhor que habita em nossos corações, pelo simples fato de vir até nós, fez em nós grandes maravilhas. Então nós devemos louvar ao Senhor. Nossa Senhora sempre nos ensinando a caminharmos como católicos. E aí São Pedro Julião vai nos explicar como que nós podemos, com atitudes concretas, manifestar o nosso louvor e manifestar o nosso serviço a Jesus sacramentado. São Pedro Julião diz o seguinte: desde os tempos mais remotos, a arte cristã tem sido empregada pela Igreja para erguer, como expressão de fé e piedade, suntuosos templos a Jesus Cristo. Então São Pedro Julião tem falado aqui das belezas da nossa Igreja, das belezas dos templos católicos e também da forma como nós preparamos os ambientes litúrgicos. Mas eu vou continuar aqui para que nós reflitamos sobre isso daqui a pouco. Continua São Pedro Julião. Nossas mães consideravam uma honra e uma glória dar o mais delicado linho para o altar e bordar paramentos que ainda hoje causam admiração. Então São Pedro Julião vê aqui no serviço pastoral, no serviço às nossas paróquias, na preparação dos movimentos, na preparação das pastorais, mas também na preparação da ornamentação, dos ambientes litúrgicos, uma forma de nós manifestarmos o nosso louvor e de manifestarmos também o nosso serviço. Por que São Pedro Julião pensa assim? Amados, se nós percebemos como a Virgem Maria percebeu a grande graça que é receber Jesus em nós, que é a encarnação,
que é o mistério eucarístico, que é a presença do Verbo encarnado no meio de nós, algo nós temos que fazer para sermos gratos. Algo nós temos que fazer para manifestar a nossa gratidão, a nossa ação de graças, porque a maravilha que o Senhor entrega para nós a cada dia e entregou para nós na sua vivência entre nós e nos seus mistérios é algo que nós não conseguiremos pagar. Não conseguiremos pagar, mas não é porque nós não chegaremos a tamanha dignidade de gratidão que não devamos fazer o nosso esforço para retribuir de alguma forma as graças que o Senhor nos dá. Nós podemos fazer isso de forma concreta na nossa ação pastoral, na nossa atividade dentro da igreja. Existe um lugar para cada um de nós no serviço da igreja. Existem tantos movimentos de casais, equipes de Nossa Senhora, encontro de casal com Cristo, temos a pastoral familiar, temos também os movimentos da juventude, os movimentos carismáticos, temos também os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, as irmandades, Irmandade do Santíssimo Sacramento, temos Terço dos Homens, Terço das Mulheres, enfim. Existe um lugar para cada um de nós dentro da igreja, porque o Senhor conhece as nossas aptidões, conhece as nossas tendências, sabe dos nossos dons e sabe onde nós podemos contribuir dentro da igreja. Sabe que os seus filhos não são iguais uns aos outros, por isso Ele preparou para cada um de nós um lugar, amados. E é um lugar de serviço. Então, assim como a Virgem Maria saiu para servir Isabel, assim como a Virgem Maria louvou o Senhor, rezando e cantando Magnífica, nós também podemos fazer, encontrando o nosso lugar de serviço na igreja. Temos os movimentos de oração, o apostolado da oração, os movimentos de intercessão, o movimento da Sagrada Face, os filhos lá de Santa Inês, a Legião de Maria, as Legionárias de Maria. Há tantos movimentos, irmãos, há tantas pastorais em que nós podemos servir, em que nós podemos fazer a nossa parte. E mais do que isso, os movimentos e pastorais não são só para o nosso serviço, mas são também uma forma que o Senhor achou para que nós mais facilmente consigamos viver a nossa vocação e, vivendo a nossa vocação, alcançarmos o nosso encontro com Cristo. Se no início nós falávamos que o nosso caminho aqui no Reflexos Católicos é uma busca de encontro com Jesus Cristo, se o que São Pedro Julião Eymar nos ensina é nos aproximarmos do Santíssimo Sacramento, entendamos, o nosso serviço na igreja, se você faz parte de alguma pastoral, de algum movimento, se nós temos alguma aptidão, se nós temos alguma inclinação para participarmos de algum movimento ou de alguma pastoral dentro da igreja, antes de ser um serviço, amados, antes de ser a nossa doação, antes de ser uma manifestação dos nossos dons e qualidades, é um cuidado de nosso Senhor Jesus Cristo para que nós alcancemos a salvação. Entendamos isso. É um caminho de santificação para nós. Então, pensa bem, irmãos, quando nós nos decidimos servir ao Senhor Jesus Cristo, estamos antes de servir ao Senhor, antes de servir a igreja, ganhando mais um favor de nosso Senhor. Porque o Senhor preparou aquele serviço para a nossa santificação, para o nosso bem. Vocês percebem as graças, as maravilhas de nosso Senhor em nossas vidas? É por isso que nós devemos fazer tudo com a maior alegria, com a maior gratidão, com o maior empenho e entusiasmo. E aí, é claro, sobretudo, São Pedro Julião nos lembra aqui da preparação dos ambientes litúrgicos, das ornamentações, do cuidado com a liturgia, mas nós falaremos disso mais adiante. Continuemos a nossa reflexão. São Pedro Julião reconhece essas maravilhas e reconhece o empenho. Ele até diz aqui que era bonito ver como as nossas mães, como as mulheres de antigamente se empenhavam na liturgia, se empenhavam ali na confecção dos paramentos, das vestes litúrgicas, das toalhas, das alfaias para o altar, para Nosso Senhor. E ele diz que isso acontecia porque tudo convergia para o Santíssimo Sacramento, como para um centro divino. Então ele nos dá agora uma recomendação: imitemos estes belos exemplos e saibamos nós também presentear a Nosso Senhor. Então nós devemos presentear a Nosso Senhor com os nossos dons, com as nossas aptidões, com as nossas qualidades. Nós devemos fazer isso, mas tendo em vista não o nosso aparecimento, não a nossa própria glória de maneira alguma, e nem mesmo entendendo em primeiro lugar que estamos fazendo um favor. Não, entendamos que primeiro estamos
fazendo tudo isso para servir a Jesus Cristo. E Ele é o centro, a Ele a glória, a Ele a honra, e que é uma graça para nós, que é um favor que o Senhor faz para nós, nos deixar servi-lo, nos deixar participar de alguma ação, em algum movimento pastoral. É uma graça para nós. Que pode existir de mais honroso do que ver a nossa oferta, o trabalho de nossas mãos, tornar-se uma coisa sagrada, gloriosa para Deus, tornar-se, por assim dizer, a veste de Jesus Cristo? Então aqui São Pedro Julião nos confirma isso. Que alegria é ver os nossos serviços sendo aceitos, sendo acolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo e pela Santa Madre Igreja. É uma graça para nós. E é por isso que sempre a Santíssima Virgem Maria é o nosso modelo de serviço, de humildade e de louvor. São Pedro Julião continua: a pobreza do culto denota geralmente fraqueza na fé. Olha que grave isso, amado. Quando nós não tomamos cuidado com a liturgia, com a nossa participação nas orações, quando nós não tomamos cuidado e fazemos com desmazelo as nossas atividades na igreja, quando não preparamos dignamente os ambientes para a celebração, quando os sacerdotes, quando os ministros ordenados, quando nós, os leigos, quando os religiosos não se preparam bem para vivermos o culto divino, para vivermos a Sagrada Eucaristia, isso mostra que a nossa fé está empobrecida. Isso vale inclusive para a ornamentação dos lugares sagrados das nossas igrejas. Tanto, amados, que São Lucas, no seu Evangelho, ele nos mostra aquilo que Jesus Cristo pediu ali para os seus discípulos para a Santa Ceia, para a última ceia. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo de 8 em diante. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que o preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa que ele entrar, o cenáculo. E direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará o andar superior, uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Então, desde a ceia, desde o momento antecedente da paixão, desde a missa celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo, a preparação do ambiente litúrgico já era um motivo de cuidado. O próprio Senhor Jesus Cristo pediu que se preparasse o ambiente para a sua ceia, se preparasse o ambiente para aquele momento em que ele instituiria a Eucaristia e o sacerdócio. Então, desde a celebração da primeira missa, os ambientes já eram muito bem preparados. Já havia o cuidado com a mobília, com os altares, com a ornamentação, enfim, com a dignidade daquilo que se vai celebrar, que é a atualização do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso que se tenha uma dignidade na celebração da Santa Missa, nos ambientes litúrgicos, e isso se externa, vai para além, para as nossas atividades pastorais, amados, e também para a nossa preparação para a Sagrada Comunhão. Da mesma forma que a Santíssima Virgem Maria se preparou o tempo todo, tendo Jesus em seu ventre, para que nosso Senhor fosse bem servido, para que os seus irmãos fossem bem servidos, para que aqueles que viviam com ela fossem bem servidos, nós também devemos nos preparar bem no nosso interior, no nosso exterior, na nossa ação pastoral e também nos ambientes em que nós celebramos a Sagrada Eucaristia, para que seja digno o lugar onde o Senhor Jesus Cristo irá se manifestar, onde a Sagrada Eucaristia estará. Então vocês percebem como que é sério e como que nós devemos estar atentos para que não tornemos, de certa forma, indigna as nossas celebrações. Isso é manifestação de pouca fé. Como diz São Pedro Julião, a pobreza do culto denota geralmente a fraqueza na fé. E aí continua: procura-se economizar em se tratando de Deus, enquanto nada se recusa ao luxo e aos prazeres pessoais. É aquilo que vimos até mesmo um pouco ontem. Nós nos preocupamos tanto com as coisas exteriores, com as coisas do mundo, e quando se trata de algo referente a nosso Senhor, quando se trata da igreja, quando se trata de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos o mesmo cuidado. Percebamos quando nós devemos sair, quando nós devemos ir a algum evento, nós nos portamos bem, não é verdade? Nós nos preocupamos com a nossa educação, com a nossa modéstia, com as nossas roupas, e tantas vezes não é essa mesma a preocupação quando vamos à Santa Missa, ou quando vamos fazer as nossas adorações. Não temos tantas vezes a mesma pontualidade,
não temos tantas vezes a mesma atenção, a mesma seriedade. Então São Pedro Julião pede aqui que nós tenhamos um pouco mais de atenção, que nós reavaliemos a nossa conduta diante das coisas do mundo e diante das coisas de Deus, porque isso mostra, isso revela o grau da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, nossos antepassados davam a primazia a Deus, e Deus, contente com seus serviços, lhes concedia o centro. É bíblico, né? Quando nós damos algo ao Senhor, Ele nos concede 100 vezes mais. Que nós nos empenhemos, amados, no nosso serviço na igreja, mas mais do que isso, no nosso serviço interior, na preparação dos nossos corações, das nossas vidas, para recebermos bem Jesus Cristo dentro de nós. Se nós nos prepararmos bem no interior, no coração, na nossa vida, no nosso cantinho interior, se nós vivemos bem nas virtudes e na presença do Senhor Jesus Cristo, os nossos atos exteriores serão também reflexos daquilo que vivemos com Jesus Cristo na intimidade. Vivamos bem com Jesus Cristo para servirmos melhor a nosso Senhor. Foi o que a Virgem Maria fez, não é verdade? Ela estava com Jesus dentro de si e assim ela foi servir, e assim ela foi louvar, e assim ela viveu santamente. Imitemos a Virgem Maria, tenhamos Jesus dentro de nós. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Te peço aí mais uma vez o seu joinha, tá certo? Também o seu comentário, o seu compartilhamento e se inscreva se você é novo por aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com a oração da manhã, coroinha de Nossa Senhora da Consolação e o nosso Flores da Eucaristia. Eu espero por você. Até lá. Fiquem com Deus.